Começando mais um episódio do Business Designer Podcast, programa onde eu compartilho com você a minha trajetória no empreendedorismo criativo. Então, se você também é um profissional criativo e quer entender mais como transformar essa sua vocação em um negócio de fato, aqui é um lugar para você aprender um pouco mais, entender na prática como que as coisas funcionam, né, para a nossa realidade. Então, no episódio de hoje, o episódio 6 dessa série de programas que eu estou fazendo, vou falar para vocês um pouco de como está sendo a organização dos projetos aqui que eu estou fazendo em paralelo. Então, como eu falei no último episódio, entraram os 2 primeiros grandes contratos aqui, né, de 5 dígitos. Então, estou fazendo 2 projetos de marca paralelos aqui no estúdio. Tenho um outro projeto de identidade visual e fora os projetos que eu faço em paralelo com o Casal Rocha também, né, que a gente tem parceria, eles me contratam para eu liderar alguns projetos de marca para lá. Então, eu vou focar aqui especificamente nos projetos do estúdio. Então, para você que não me conhece ainda, eu vou dar um contexto aqui rápido sobre essa trajetória que me fez chegar até aqui. Eu sou designer, mais de 12 anos, pelo menos. Sempre trabalhei no mercado tradicional, trabalhei em agência, trabalhei em estúdio fotográfico, trabalhei em gráfica, trabalhei em televisão, fora as coisas que eu fazia antes de entrar no mercado de trabalho como funcionário, né? A gente trabalhava de casa, fazendo alguns servicinhos ali já com Photoshop, design, serviço de informática assim no geral. Mas assim, meu perfil nunca foi de ser funcionário. Desde que eu me lembro, assim, meus pais, né? Mas muito mais a figura do meu pai, ele incentivava muito a gente trabalhar por conta própria. Então, graças a Deus, lá em casa a gente sempre teve esse incentivo. Por mais que meus pais eles não têm faculdade, nem terminaram o ensino básico, né? Mas eles têm uma habilidade de criatividade, de transformar coisas ali do dia a dia em algo que dê rentabilidade. Então, meus pais sempre foram muito também habilidosos e aprenderam as coisas muito rápido, não, né? Mas eles têm eles são muito autodidatas. Então, isso é uma característica que eu herdei deles, e fora todo esse incentivo e esse contexto que a gente foi criado, nunca me adaptei muito bem com o mercado de trabalho tradicional. Então, tinha muita dificuldade de chegar no horário. Assim, sempre trabalhei muito bem, nunca deixei de entregar, tanto é que até na época que eu era estagiário, estagiário tem que trabalhar, minha carga horária era de 6 horas e eu tinha que obrigatoriamente tirar 15 minutos de almoço e não podia ficar depois das 18, né? Porque aí já configurava carga horária de trabalho noturno, enfim. Então, isso já meio que quebrava as regras do estágio. Então, nunca tive problema em trabalhar. Se tivesse que trabalhar até meia-noite, enfim, virar a madrugada, não tinha problema. O negócio era essa coisa de ter esses acordos que na prática não servem muito, sabe? Chega a tal hora, sai tal hora, almoço tal hora, enfim. Tanto é que até almoçar, eu geralmente almoçava depois de 2, 3 horas da tarde, porque os lugares são muito cheios, é hora do almoço, enfim. E acabava que eu não conseguia comer direito e me atrasava nas demandas, enfim. Não me encaixava nesse perfil. Mas ainda assim trabalhei boa parte da minha vida como CLT. Só que nesse ano especificamente eu resolvi começar de fato um negócio na área de branding, construção de marca, e especializado agora no início em harmonização. Porque eu já trabalho com lixo há um tempo, como eu falei, eu tenho um trabalho já de mais de 2 anos em parceria com o Casal Rocha, que é um estúdio também de branding, que é especializado no mercado de harmonização. Então, a gente começou a trabalhar junto. Hoje eu também trabalho lá liderando alguns projetos, mas tenho meu próprio estúdio aqui. Então, esse ano que foi de fato o ano que eu institucionalizei e tirei do papel essa ideia. Então, toda essa questão burocrática, né, de registro, abrir empresa, tudo isso eu peguei para fazer esse ano.
Ainda estou me adaptando a muita coisa ainda, tanto é que eu comecei no MEI, mas provavelmente em breve vou ter que precisar de mudar de categoria. Então, como eu falei para vocês, eu estou aprendendo na prática e estou compartilhando aqui para quem tem esse desejo também de empreender, seja por qual motivo for, que assim como é o meu caso, você não se adapta a essa realidade do mercado tradicional, ou você simplesmente quer testar, quer fazer algo seu e ganhar dinheiro com isso, então aqui é onde eu estou compartilhando essa trajetória. Então, no episódio anterior eu falei sobre esses 2 primeiros grandes contratos. Eles têm uma demanda um pouco mais robusta, né? Eu estou olhando para cima aqui porque é o quadro onde eu tenho anotado, depois eu até mostro um pouquinho para vocês aqui. Então a gente tem, hoje dentro da esteira aqui, que a gente está rodando, projeto da Liriane Schmitz, que é uma clínica da Califórnia, são um casal de brasileiros, mas eles atendem americano. A gente fechou toda a parte de branding, que é a construção de marca, posicionamento, identidade visual, direcionamento verbal, e esses projetos eu estou incluindo, né, nesse fechamento, tem 3 meses de acompanhamento após a entrega do projeto, via WhatsApp ali mesmo, para poder tirar alguma dúvida, tiver algum caso específico sobre como aplicar a marca, enfim, um acompanhamento ali para garantir que tudo seja aplicado dentro da melhor forma possível. E dentro desses 3 meses eles têm direito a uma reunião comigo para tratar de algum assunto específico também sobre a marca, né? Então, seja com a social media, arquiteto ou alguém da equipe, enfim, a gente dá essa cobertura aí por 3 meses. Então, o da Liriane, já entregamos o posicionamento, já foi aprovado. A gente está na parte de construção de identidade, que é tanto o alinhamento, já estou na etapa de alinhamento da identidade visual, e depois a construção verbal, que eu vou apresentar junto ali. O da Liriane, a gente tem um cronograma, mas acabou que tivemos que adaptar porque a gente precisou fazer um outro alinhamento sobre a questão visual. E isso é interessante trazer porque, por mais que eu tenha aqui dentro da minha metodologia um cronograma estabelecido, o que eu prezo principalmente é que todas as etapas elas sejam construídas junto com o cliente, lógico, com a minha orientação, né, com o meu direcionamento estratégico e como profissional de especialista, e é muito uma parceria, né, uma consultoria de fato, né? Então eles me contratam não simplesmente pelo design de identidade visual, mas esse direcionamento é o que o Lona fala, né? O Lona é um dos meus mentores, ele é do criador do grupo Marcados. Ele fala que o estrategista de marca, ou quem trabalha com branding, ele é contratado para pensar. Então aí que está o valor, né? Quando a gente traz essa parte estratégica e esse direcionamento com base, fica muito mais claro para a gente e para o cliente o caminho ideal a se seguir. Então, nessa parte do visual não é diferente. Tinha feito uma primeira versão de caminho assim, mandei. Eles não gostaram muito, a gente fez uma outra reunião rápida ali para entender e tal. E já desenvolvemos um segundo caminho. Então a gente vai reajustar essa data da entrega, que era hoje inclusive, mas enfim, como eles não estão com pressa agora também, então a gente pode deixar para a próxima semana, enfim, mas de fato é que até julho a gente já mata esse primeiro projeto, já entrega ele completo. Em paralelo a esse eu estou fazendo também o projeto do segundo contrato aqui do estúdio de 5 dígitos, foi o da Ana Luísa, que é uma harmonizadora aqui de Minas Gerais, ali de Araxá. Com ela, a gente fechou branding, naming e identidade visual. A entrega dessa segunda etapa, na verdade, que a primeira são as imersões, né? A entrega dessa segunda etapa do posicionamento vai acontecer agora na sexta-feira, dia 26, então onde eu vou alinhar todo esse direcionamento estratégico da marca, trazer esse posicionamento de fato, sistema de crenças, os diferenciais da marca, enfim. Depois eu posso até fazer um debriefing de uma dessas marcas aqui, para vocês entenderem como que é a construção delas. Então a gente tem essa apresentação no dia 26,
E o projeto dela, a próxima etapa é o name. A gente vai construir um nome institucional para a clínica que ela está construindo. Ela não quer usar o nome dela. Então a próxima etapa é o name. E depois a gente tem a apresentação da identidade visual. Se eu não me engano, a dela vai até início de setembro. Essa última entrega. Depois tem os 3 meses de acompanhamento, né? Esses são os 2 principais projetos mais robustos, e em paralelo a esses 2 estou fazendo uma identidade visual também de uma maquiadora que está em transição para biomedicina, Tavânia, aqui minha vizinha praticamente. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, no Camorim, ela é aqui da Taquara, então a gente está bem perto. Ela, inclusive, também não prospectei, ela veio através do meu irmão. Até é curioso, isso casa com o que eu contextualizei no começo, né? Como a gente sempre foi incentivado a empreender, né, pelos nossos pais. Meu irmão também tem um próprio negócio, ele trabalha com a parte gráfica. Então, toda essa produção gráfica, personalizada, enfim, trabalha por conta dele hoje também. E minha irmã trabalha junto com ele. Então, você vê como que essa educação, né, que a gente teve empreendedora, por mais que meus pais não tivessem formação acadêmica nem nada disso, mas eles nos deram esse direcionamento e como que isso fez diferença na prática da nossa vida. Então, a gente trabalhou, como eu falei, né, trabalhamos em empregos formais, assim, mas sempre indo para esse lado do empreendedorismo. Então, ela chegou para o meu irmão acho que eu não conseguia pegar por algum motivo, enfim, me passou, conversei com ela e a gente fechou um projeto de identidade visual. Como é só identidade visual, também ainda faço identidade visual, não é o que eu descarto, não. E como eu preciso também de volume de cases, né, do nicho de harmonização, de estética no geral, aqui do estúdio, então eu fechei com a Tavânia, identidade visual, no valor de R$ 2.500. Identidade visual completa, básica, mas completa, né? O que tem? Logo e suas variações, símbolo, se tiver ali dentro da proposta que a gente quer, paleta de cores, tipografia e gráficos ou elementos de apoio. Só que antes disso a gente faz uma imersão de personalidade que é bem rica também, então a partir dela a gente consegue entender os diferenciais da marca, entender quem é de fato a pessoa ali, o cliente que está me buscando, para poder traduzir essa personalidade dele na marca, né? Então, a partir da imersão já é uma entrega muito, muito rica, assim. Depois do término, né, da imersão nessa de personalidade especificamente, a gente faz em um dia só, em média de umas 3 horas. São algumas perguntas também. É meio que uma... Eu pego das perguntas que eu tenho já desse processo completo, né, de construção de marca, mas eu faço uma adaptada, uma resumida, focando mais na parte visual. Mas ainda assim é bem profundo, no sentido de autoconhecimento, né, para o cliente. Então é bem interessante assim, e isso me ajuda muito também a ter uma clareza e um direcionamento mais assertivo do que transmitir nessa identidade visual. Então no Datavânia a gente também já fez a parte do Mood, já fiz o alinhamento do Mood com ela, que tem alguns exemplos de cores, do que eu imagino aqui dentro do que a gente conversou e alinhou, né, para a identidade. Cores, tipografia, enfim, ela já me direcionou. Então, a partir de agora, começar a esboçar as primeiras ideias para poder desenvolver nessa identidade visual, que eu acredito que até também julho, no máximo, a gente já entregue essa identidade também. Então, aqui interno do estúdio é isso. Tem esse quadrinho aqui que eu vou me organizando e baseando ali para eu entender o que eu tenho que fazer semanalmente. E em paralelo a isso, com o Casal Rocha, eu estou liderando um projeto que na verdade se destrincha em algumas etapas, né, de projetos diferentes, que são dentro de uma holding voltada da área de estética também, harmonização, da Sanauá e do Diego Peixoto. A gente já fez as 2 primeiras etapas, que foram marca pessoal da Sanauá, que foi a primeira busca, então ela queria trazer essa clareza no posicionamento dela, trazer o diferencial. Então a gente construiu isso. A partir disso a gente entendeu, junto com eles, né, que
seria muito interessante trabalhar a marca pessoal do Diego Peixoto também, porque ele é quem é o cabeça da gestão. Então, muito do que a Sanauá faz e tem de resultado é muito por conta desse trabalho que eles fazem juntos e desse direcionamento que o Diego tem como mentor de gestão de clínica mesmo, sabe? Eles trabalharam muitos anos também antes de abrir a clínica em franquia, então eles têm metodologia validada, é uma parada absurda, assim. Então, a gente entendeu junto com eles essa necessidade, então a gente fez a marca parcial da Sanauá, do Diego também, já foi entregue, aprovado, eles já estão rodando isso. E depois disso a gente começou a trabalhar o braço educacional, eles têm uma esteira de produtos assim bem robusta, tanto para harmonizadores, né? Harmonizadoras que querem aprender técnica, a Sanauá tem um método próprio, então ela ensina esse método dela. Tem toda essa parte técnica voltada para harmonização com a Sanauá, mas também tem a parte de gestão, que é onde o Diego atua. Então hoje a gente acabou as imersões dessa primeira etapa, né, do educacional, e vamos começar a desenvolver o posicionamento deles, que a gente vai apresentar na semana que vem, desse braço educacional. E depois disso a gente ainda tem, se eu não me engano, clínica e método. Então são 5 etapas aí, né? 5 marcas dentro de uma estrutura de holding. Então está sendo bem interessante, é o primeiro projeto assim que eu participo com várias marcas dentro de uma estrutura e até desafiador também, porque o desafio é entender, né, como que a gente consegue diferenciar cada um dentro da sua particularidade, mas ao mesmo tempo unificar isso. E como que a gente consegue trazer essa clareza para a audiência, de entender em qual local dessa esteira que ela pode entrar e como que isso vai trazer benefício para ela. Lógico, tudo dentro de um conceito, de uma narrativa de que cada marca ali vai seguir, mas é bem desafiador a gente conseguir unificar, né? Porque trazer opções e trazer mais ideias é mais fácil, só que isso acaba confundindo. Então, quanto mais ideias a gente tem diferentes, essa esteira pode ficar muito complexa e gerar mais confusão do que clareza. Então, por mais que as ideias sejam boas, se elas não forem muito bem organizadas ali, comunicadas, o efeito pode ser contrário, né? Ao invés de te colocar como alguém que sabe o que está fazendo, pode mostrar que você na verdade está meio confuso. Então é justamente essa percepção que a gente quer fugir, que eles trouxeram nessa dor de deixar muito claro e organizar até para eles mesmos saberem onde investir esforço, investir dinheiro mesmo, tráfego, enfim, para poder fazer a coisa girar. Então está sendo muito legal. Esse projeto do educacional a gente termina, se eu não me engano, se não em julho, até o início de setembro, né? E depois a gente continua o restante, que se eu não me engano vai até novembro, final de novembro ali. Então, são esses projetos aqui todos que eu falei para vocês, por alto. O importante importante não, né? O crucial, na verdade, para quem quer empreender, cara, tem que ser organizado minimamente. Eu não sou grande exemplo de organização, não. Eu sempre fui o cara de faculdade principalmente, né? Eu fiz design gráfico, então tinha muito dessa vibe assim. Se não é para entregar amanhã, não vai ser hoje que eu vou fazer. Muito porque eu sei também que eu dou conta, né? Então, é bom e é ruim. Mas assim, eu tô com o tempo, lógico, foi melhorando isso, aprendendo a trabalhar com prazos maiores, sem extrapolar demais e fazer a coisa na correria, né? Aproveitar do tempo para ter mais tempo para testar, para errar, para tentar novas possibilidades e tentar chegar numa conclusão melhor. Mas ainda assim, o mínimo que você tem que ter de organização, cara, é ter uma agenda, ter os horários do que você tem que fazer, tudo básico aqui, tá? Uma agenda com os horários de reunião que você tem, para você não se perder, não esquecer. Seja reunião com cliente, seja reunião com parceiros, né? Como tem o Casa Rocha, então a gente tem reunião com o cliente deles, tem reunião com os profissionais que estão trabalhando ali dentro dos projetos, reunião de trabalho mesmo ali de quem está tocando o projeto. Então tem eu
como líder desse projeto, e tenho o meu xará, Lucas Justino, que está como assistente, estrategista assistente. Como é um projeto mais robusto, a gente está fazendo assim, em parceria, porque sozinho fica muito complexo de fazer, né? Então, tem um outro profissional com uma outra visão e também especializado, enriquece muito o resultado. Então, ter essas reuniões agendadas na tua agenda, para você saber quando vai trabalhar, o que vai trabalhar. Então, eu tenho também aqui na minha agenda pessoal o que eu tenho que fazer pelo menos na semana. Anoto aqui também no quadro os tópicos principais, com datas ali, com checkpoints para poder me organizar, porque senão você vai se perder. Vai fechar projeto é legal? Mas se você não entregar, é um tiro no pé, ninguém te contrata mais. E o que você tem que ter, então, é uma agenda organizada. Tudo que não tem agenda, meu irmão, é difícil de lidar, porque é um sinal de que você não tem muitas responsabilidades, né? A agenda é compromisso, é para você organizar seus compromissos e não falhar com ninguém. Então, é crucial para você que quer empreender, começar a organizar a tua agenda minimamente. E isso não quer dizer que você tem que trabalhar todo dia, todo dia, pelo menos no meu caso, é basicamente isso. Eu não trabalho sábado, né? Por conta da minha religião, que eu sou adventista do sétimo dia. Mas de resto, já virei noite trabalhando direto, até depois mesmo de agência. Teve noite que eu precisei virar por conta de trabalho que eu tinha que entregar, e chegou a data e não tem o que fazer, tem que entregar. Mas, como eu falei, não tem muito problema com essa questão de horário, não. Se precisar trabalhar, eu trabalho e tá tudo certo. Mas a organização principal, então eu quis trazer um pouquinho disso para vocês também, para vocês entenderem, né? Eu não trouxe muito detalhe de data, justamente porque eu vou meio que me organizando também assim, por alto, sabe? Eu tenho minha rotina aqui de trabalho, não tem muito assim, rotina do dia a dia, que nem essa galera tem, acordar às 5 da manhã, aí vou fazer não sei o que lá, vou correr. Tudo bem que correr é uma coisa que eu gosto também, muito por influência dos meus pais, e tô voltando a praticar agora esse esporte. Academia também tem que voltar, enfim. Isso é o básico que a gente tem que fazer também, né, como adulto, cuidar da saúde. Então não importa se você trabalha para os outros ou trabalha para si, se você não tiver bem de saúde, tu não vai conseguir fazer muita coisa. Mas eu não tenho essa rotina muito regrada de acordar a tal hora, todo dia, esse horário é meu horário de fazer exercício. O horário de almoço também, eu não tenho horário fixo, assim. Então, eu vou me organizando dentro da minha realidade aqui. Não que eu seja um exemplo de organização, como eu falei. Acho que é até bom você ter horário para refeição, enfim, até para tua saúde, né? Mas, no momento, eu não tenho. Mas, ainda assim, eu me organizo para poder entregar o que eu tenho que entregar e o que eu me comprometi, né? Porque a pessoa, quando te contrata, ela deposita ali uma confiança que você vai conseguir ajudá-la da melhor forma possível. Então não é só receber o dinheiro e depois ignorar e largar de mão, porque isso gera efeito contrário, né? Então, para você garantir as portas abertas e através dessas portas que novas se abram, seja através de indicação ou, sei lá, a pessoa te conecta com outra pessoa que pode fechar um projeto com você, é crucial que você entregue o que você prometeu e, se possível, algo a mais. Isso gera aquele encantamento, né? A pessoa, não estava esperando isso. Esse cara entregou mais do que a gente combinou. Então ele enxerga valor, ele vê que aquilo ali foi até o que ele pagou foi até barato pelo que você entregou. Então acho que por hoje é isso. Queria trazer um pouco dessa coisa da organização, de você ter minimamente ali uma agenda para poder se reorganizar e ter noção do que você tem que fazer. Porque se você não tem anotado, cara, ainda mais depois de certa idade, ficar dependendo só da tua cabeça, você vai esquecer. Hoje mesmo tive um exemplo disso. Como eu falei, né? Hoje a gente terminou a imersão do projeto educacional, dessa não é com o Diego, e eu tinha colocado o celular para despertar 8h40. 8h40 porque na minha cabeça a reunião era 10 horas, como foi semana passada. Aí por alguma causa eu acordei mais cedo, mas já era 9 e pouquinho. E me deu um estalo assim, cara, será que horas é a reunião? Aí eu fui olhar, tava 9 horas. Então, tipo, eu tenho na agenda, né? Mas tava com um horário na cabeça de semana passada, só que esse horário
Essa semana foi um pouco mais cedo. Então, ainda assim, corre o risco de você deixar passar alguma coisa. Mas imagina se não tivesse nada a anotar. Teria acordado em cima da hora ou já na hora da reunião. E isso tudo gera um atrito que desnecessário, precisaria. Então, acho que é isso. Organização é a palavra. Hoje em dia tem muita coisa aí também para ajudar de graça, né? Tem ferramenta, eu uso mesmo de agenda aqui, eu uso o próprio Google Agenda, não tenho nada diferente disso, coloco meus compromissos ali. Inclusive tem uma agenda de... Tem várias agendas, né? Dá para você criar várias agendas assim. Então tem minha agenda de trabalho, tem outra agenda que eu coloco os trabalhos junto com o Casal Rocha, ou outros parceiros que aparecerem. E tem minha agenda pessoal também nesse meio termo, para eu poder colocar meus compromissos ali, viagens e tal. Então, dentro disso eu consigo ter um macro, assim, na minha rotina, né? Aí, a partir desse macro eu vou me organizando aqui semanalmente, diariamente, para poder fazer por etapa e entregar tudo certinho. Beleza, pessoal? É isso. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência aqui. Se você está no YouTube, não esquece, deixa o like, se inscreve, comenta aí também o que você está achando, como é que está a tua organização, você tem uma agenda, não tem, como é que é isso para você? Quero saber aqui nos comentários. Se você está também no Spotify ou Deezer, deixa o like aí também, dá para deixar um comentário, então vamos interagir, vamos trocar ideia, porque eu criei esse espaço justamente para isso, para você que é profissional criativo e quer empreender, mas não sabe como. Aqui é o lugar. Vamos trocar ideia, vamos conversar e vamos aprender junto, beleza? Então é isso, um abraço, até o próximo episódio.